Em 2017, um tabloide britânico publicou em seu noticiário digital uma manchete no mínimo instigante, falando sobre o abate de um satélite alienígena criado há mais de 10 mil anos, que pairava na órbita do nosso planeta para nos espionar. Os responsáveis pela operação só deixam a notícia ainda mais curiosa, pois não se trata de nenhuma agência espacial como a NASA, nem mesmo algum serviço militar oficial, mas sim naves com soldados de elite comandados pelos Illuminati. Confesso que essa última parte prejudica um pouco a credibilidade do assunto. Porém, acontece que esse suposto satélite é relacionado a observações feitas em 1899 por ninguém menos que Nikola Tesla, o engenheiro mecânico, elétrico e inventor sérvio-americano que revolucionou a forma como conhecemos e manipulamos a eletricidade. Como era considerado um gênio e revolucionário, é certo que suas opiniões e possíveis descobertas geram certo interesse na comunidade científica. Mas não só isso. Essas mesmas evidências que Tesla observou em seus experimentos teriam sido confirmadas novamente na década de 1920 e depois endossadas por uma imagem capturada pela própria NASA em 1998, quando uma das primeiras missões havia sido lançada ao espaço para construir a atual Estação Espacial Internacional, ou ISS, como também é conhecida por sua sigla em inglês. Hoje, iremos analisar esses fatos e compreender melhor do que se trata esses fenômenos. Será mesmo que estamos sendo observados há tanto tempo? Será que realmente abatemos uma nave ou um satélite tripulado e perdemos a chance de entrar em contato com seres de outro planeta? Ou será que essas informações estão sendo guardadas em sigilo pelas autoridades? A partir de agora, você vai conhecer tudo sobre a teoria do satélite Cavaleiro Negro. Bom, como comentamos, tudo surgiu em 1899 com Nikola Tesla. O inventor é amplamente conhecido por seus trabalhos revolucionários, mas também por seus hábitos peculiares, rígidos, e pelas opiniões polêmicas que ele defendia ao final de sua vida. No auge de sua carreira, Tesla trabalhou com outro inventor, Thomas Edison, mas eles tiveram várias desavenças e conflitos, especialmente em relação ao tipo de energia que deveria ser padronizada e disponibilizada para a população. Edison defendia o uso da corrente contínua, um sistema semelhante ao que é usado pelas pilhas e baterias, principalmente porque suas indústrias usavam e vendiam este tipo de transmissão. No entanto, Tesla foi o principal inventor e defensor do modelo de corrente alternada que usamos até hoje, pois é mais seguro, barato e pode ser disseminado por maiores distâncias, popularizando assim o uso da energia elétrica para mais pessoas. Na verdade, Tesla não se importava tanto com vendas e lucro quanto Edison. Inclusive, um dos seus maiores trabalhos foi em torno de criar um sistema que transmitisse energia elétrica sem fio e que pudesse ser disponibilizado a todos, sem custos, pois ele enxergava que esse tipo de tecnologia deveria ser acessado por todos e não ser vendido e controlado por poucas companhias. Nem preciso dizer que ele foi censurado e perseguido por esses ideais, não é? Sobretudo porque boa parte dos financiadores de suas pesquisas estavam interessados na comercialização dos produtos em que ele trabalhava. Pois bem, foi durante um dos seus experimentos com rádio e transmissão de energia sem fio em seu laboratório em Colorado Springs que Tesla diz ter recebido um sinal
vindo de outro planeta. Isso teria acontecido em 1899, mas o inventor só publicou os resultados em 1901, através de um periódico de divulgação científica. Segundo ele, seus equipamentos passaram a detectar uma série de sinais, mudanças que ele pôde observar com certa periodicidade e ordem, algo que não poderia ser rastreado por ele até então. O que mais chamou a atenção do inventor é que tudo parecia fazer parte de uma equação numérica, algo que poderia servir para a comunicação interplanetária, já que os números são universais, diferente das línguas que são criadas e modificadas pelas culturas. Além disso, a emissão estava sendo feita por ondas de rádio, algo que até hoje é considerado um meio promissor de comunicação interespacial e é constantemente monitorado através de radiotelescópios. Contudo, Tesla não tinha acesso a nenhum desses equipamentos modernos e suas especulações não puderam ser comprovadas por ele naquela época. Mas mesmo assim, ele ficou bastante entusiasmado e chegou a comemorar por ser o primeiro humano a ouvir a saudação de um planeta para o outro. Como o conhecimento sobre nosso sistema solar ainda era limitado, ele pensava estar recebendo sinais de Marte, pois os marcianos ainda eram a melhor aposta de vida fora da Terra. Entretanto, para muitos, o que Tesla observou naqueles dias não foi um sinal de outro planeta, e sim de uma fonte bem mais próxima, localizada na órbita de nosso planeta, o satélite Cavaleiro Negro. 2 décadas mais tarde, outro evento envolvendo sinais de rádio foi novamente associado ao suposto satélite. Em 1927, o engenheiro civil e operador de rádio amador Ian Hatz percebeu alguns fenômenos incomuns enquanto transmitia de sua casa em Oslo, na Noruega. Ele percebeu que pouco depois de enviar seus sinais, eles os recebia de volta, como se algo ou alguém estivesse duplicando e enviando de volta. Este mistério ficou sem resposta durante bastante tempo, pois não havia nenhuma explicação plausível para dar conta de uma ocorrência como esta. Além disto, esta não era a principal área de atuação de Ian. Por isso, ele não possuía todo o conhecimento necessário para interpretar algo que até então era absolutamente novo. Foi assim até que, em 1974, o escritor e especialista em astronomia Duncan Lunan fez uma publicação sobre o ocorrido. Ele reforçou a grandeza das observações e enfatizou o mistério, pois a forma como os sinais eram recebidos de volta fazia parecer que não apenas eles eram refletidos, mas recebidos, duplicados e enviados de volta. Isso acontece porque toda fonte de energia ou informação, quando muda o meio de transmissão ou tem sua trajetória alterada por algum objeto, como quando é refletida por um espelho, por exemplo, tem sua força e sua energia reduzida. No caso dos sinais de rádio recebidos por Ian, parecia que eles estavam chegando de volta quase com a mesma intensidade de quando partiram, mesmo depois de alcançar órbita do planeta e viajar quase 2,7 segundos para retornar. Nesta primeira publicação, Duncan disse que esse fenômeno poderia estar relacionado a um objeto com 13 mil anos de idade que poderia estar orbitando a Lua. Ele não pôde fazer nenhuma observação prática, chegando a essa conclusão por meio de cálculos desenvolvidos através das velocidades de propagação e reflexão das ondas de rádio. A idade do suposto objeto foi estipulada levando em conta sua posição no céu, tomando como referência a estrela Polaris, bastante proeminente no Polo Norte. Este artefato milenar, como você pode imaginar, seria
o Cavaleiro Negro. Para completar, em 1960, a revista Time publicou uma matéria afirmando que a Marinha dos Estados Unidos havia detectado um satélite não identificado, mas quase nada pôde ser dito sobre o assunto. Como nesta década o mundo estava no auge da polarização entre Estados Unidos e União Soviética por conta da Guerra Fria, muitos afirmaram ser uma peça de tecnologia espiã do antigo bloco soviético. No entanto, houve aqueles que defenderam se tratar do Cavaleiro Negro, e assim como seria no caso do suposto espião, o assunto foi censurado pelas autoridades norte-americanas e não pôde ser investigado. Todos esses eventos foram se conectando e construindo um cenário no imaginário popular por quase 100 anos. Outras ocorrências menores foram sendo anexadas. Os dados iam e vinham e eram novamente analisados e revisados, sendo cada vez mais associados a um suposto satélite alienígena que estava rondando nosso planeta. Mas foi em 1998 que o assunto realmente ganhou notoriedade. Neste ano, a Estação Espacial Internacional começou a ser construída com esforços de vários países do mundo que decidiram colaborar para a expansão das pesquisas no espaço. Os Estados Unidos e a Rússia, que antes eram inimigos, passaram por cima de muitas desavenças, mas não todas, e eram os nomes mais proeminentes desse projeto, já que se desenvolveram bastante nessa área durante a corrida espacial que ocorreu durante o período da Guerra Fria. Por conta da complexidade da estrutura, não foi possível enviá-la de uma só vez. Seria algo impraticável para a tecnologia de lançamento daquela época, além de encarecer muito a empreitada, pois nesse tipo de missão, todo o combustível necessário precisa ir de uma só vez no foguete. Então, mais peso é igual a mais consumo e menos autonomia. Por isso, as peças foram construídas aqui na Terra de modo independente e por 15 países, que somaram seus esforços para viabilizar a construção. Ao todo foram necessários 11 anos para finalizar a estação. Mais de 42 voos para levar suprimentos e mais de 420 toneladas de material foram gastos. A primeira parte foi o módulo Zarya ou Zarya, lançado em 20 de novembro de 1998 pelos russos. Logo em seguida, foi a vez dos americanos. No dia 4 de dezembro daquele mesmo ano, eles enviaram o módulo Unity através do ônibus espacial Endeavour. A missão foi um sucesso, durou apenas 12 dias e saiu tudo conforme o esperado. Bom, na verdade, quase tudo. Como ainda não havia a estrutura complexa da ISS, tal qual conhecemos hoje, os astronautas e cosmonautas passaram muito tempo fora dos módulos e ônibus espaciais, principalmente para trabalhar na construção da plataforma. Durante todo o processo, eles eram e continuam sendo monitorados por questões de segurança e de pesquisa, pois se tratando de espaço, tudo que se pode coletar de informação é valioso. Foi em um desses momentos que as câmeras da agência norte-americana, a NASA, captou um objeto flutuando na órbita da Terra. Trata-se de um objeto comprido, escuro, brilhante quando visto de alguns ângulos, algo que certamente foi construído, diferente de um artefato natural feito de rocha, por exemplo. Era a peça que estava faltando, o componente visual. O Cavaleiro Negro, o enigmático satélite alienígena que estava nos observando durante tanto tempo. Finalmente, havia sido capturado pelos olhos, ou melhor, pelas lentes humanas. Mas ele não durou muito tempo. Como anunciamos na matéria no início deste vídeo, o satélite foi abatido por soldados de elite dos Illuminati e não poderá mais ser estudado. Ok, vamos lá.
Tem muita coisa estranha nessa história, não é? Os sinais captados pelo Tesla e as ressonâncias observadas, Ian Hertz, até são fenômenos comuns. Existem muitas manifestações desconhecidas por nós e, em um primeiro momento, não devemos descartar todas as possibilidades, já que é assim que poderemos analisar todas as variáveis possíveis até chegar a um resultado seguro. Em muitos casos, manter esse estado de suspensão, se assim podemos chamá-lo, é a melhor opção, desde que se tenha maturidade e conhecimento suficientes para tratar todos os dados e hipóteses. Muitas vezes, isso significa que devemos manter em aberto a possibilidade de estarmos diante de uma evidência de vida extraterrestre. Aliás, é só assim que um dia chegaremos a essa conclusão, evidência. Mas também deveremos estar atentos para desconfiar das narrativas que fogem demais da realidade ou de qualquer instrumento sério proposto pelos métodos científicos. Este parece ser um desses casos. Vamos voltar aos fatos e analisá-los sob outra perspectiva. Começando por Nikola Tesla. De fato, naquela época, o inventor percebeu sinais incomuns em seus equipamentos e atribuiu a causa a uma possível tentativa de comunicação extraterrestre. Nesse caso, como o Tesla e nenhuma outra pessoa que teve acesso ao caso pode realmente explicar o que estava acontecendo, essa alternativa não pode ser descartada logo de cara. No entanto, parece que a ganância de Tesla bloqueou sua postura científica, de modo que essa conclusão não foi elencada como mais uma hipótese, mas uma verdade, pelo simples fato de que esse era o resultado que ele esperava. Porém, a realidade não pode ser moldada pela expectativa do pesquisador. E anos mais tarde, a proposta de Tesla foi descartada. Inicialmente, os cientistas disseram se tratar de um pulsar, um corpo celeste distante que emite pulsos regulares em formas de onda de rádio. No entanto, os primeiros pulsares confirmados só foram observados na década de 1930, pois os equipamentos evoluíram a ponto de poder captá-los. Assim, é provável que os sinais recebidos por Tesla tenham vindo da própria Terra ou foram interferências provocadas por seus próprios instrumentos. Nada de satélite alienígena. No caso de Ian Hertz, também pode ser explicado. Na verdade, o engenheiro que fez as observações não chegou a postular nada, pois não era sua área de atuação. Foram as publicações de Duncan Lunan que concederam notoriedade para os dados coletados pelo norueguês. O que inicialmente parecia ser algo coletado, duplicado e amplificado por um satélite alienígena, mais tarde se mostrou um efeito muito mais complexo, que ainda hoje carece de mais pesquisas. O próprio Lunan fez outras publicações para se explicar e desvincular seu nome do suposto satélite Cavaleiro Negro. Acontece que, a partir da década de 1990, os fenômenos coletados por Ian puderam ser categorizados como ecos de longo atraso, um complexo fenômeno físico que possui ao menos 5 hipóteses explicativas, mas nenhuma delas inclui manifestações alienígenas. O mais provável é que o sinal de rádio tenha sido refletido por dutos energéticos na magnetosfera, ondas de plasma na ionosfera ou refletido em nuvens de plasma provenientes do Sol. Isso, claro, de maneira simplificada e resumida, pois cada uma dessas ocorrências merecia um vídeo inteiro dedicado, mas este não é o nosso objetivo hoje. Claro. Já a publicação feita pelo Time, também associada à possível existência do Cavaleiro Negro, é bem menos misteriosa. Lembra que comentamos a explicação mais plausível era de que se tratava de um satélite espião? Pois bem, era isso mesmo. Mas não era originário da Rússia, e sim
dos Estados Unidos. Foi uma peça quebrada do Discovery 5, um dos primeiros satélites de reconhecimento fotográfico espião produzido pelo país norte-americano. Bom, tudo bem, mas e as fotos tiradas pela NASA na missão de construção da ISS? Neste caso, o próprio astronauta que estava na missão, Jerry Ross, veio a público para explicar. Enquanto estavam trabalhando nos módulos, era preciso enrolar algumas peças com uma manta térmica especial para segurar a temperatura dos componentes, já que no espaço não temos a proteção da atmosfera e do campo magnético da Terra. Só que quando eles estavam no meio do procedimento, uma das mantas escapou e caiu em órbita, à deriva, e logo em seguida foi capturada pelas câmeras. Como tudo que acontece no espaço, o objeto chegou até a ganhar um nome, na verdade. Bom, um código que serve para catalogar e manter o controle de tudo que produzimos e possa interferir em outras pesquisas ou viagens espaciais. Trata-se do STS-088-72466. A manta que se tornou um satélite alienígena milenar. Mas hoje em dia, ela não pode mais ser observada. Poucos dias depois que o registro foi feito, ela caiu de sua órbita e acabou se incinerando enquanto caía em queda livre, como acontece com a maior parte dos objetos estranhos que invadem a atmosfera terrestre. Então não, o vídeo divulgado pelo tabloide britânico não mostra a destruição de um satélite alienígena, nem da manta térmica, muito menos foi produzido por Illuminati. Provavelmente se trata de algum outro objeto que invadiu nossa atmosfera, mas provavelmente pode ter sido alterado por computação gráfica, já que todas as fontes que citam o caso relatam que o primeiro canal a divulgar as imagens é bem conhecido por difundir conteúdo conspiracionista. É isso. Infelizmente, não podemos confiar em tudo que vemos, mas conte sempre conosco para ajudar a decifrar os mistérios do espaço e da internet. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!